Bom dia a todos, super legal a presença aqui no CAISM e também aos colegas que estão nos acompanhando no canal YouTube. O canal é Psiquiatria EPM. Muito bom ter essa audiência, mesmo porque a apresentação de hoje ela é muito importante para a capacitação dos colegas psiquiatras, não só os nossos aqui, os nossos residentes, mas também os residentes de outros locais do país, né, de outros lugares que podem ter aqui o nosso colega, compartilhar a experiência do nosso colega Dr. Bruno Ortiz, que é o coordenador do nosso programa de esquizofrenia refratária, né, que tem uma experiência muito boa no uso de clozapina e essa experiência passada para os colegas, ela vai ser muito importante para que vocês realmente percam o medo de utilizar a clozapina, não é? Que saibam fazer as indicações, não é, da clozapina e saibam manejar a clozapina ao longo do tempo, e aqueles que aprenderem isso vão perceber que tem pacientes onde realmente nós conseguimos mudar a vida deles, não é? Mudar o destino do que era a esquizofrenia há anos atrás, termos a oportunidade aí de oferecer um tratamento de qualidade. O Bruno é a pessoa que tem mais experiência aqui no uso de clozapina, tem uma vasta experiência. O Bruno fez doutorado aqui na Escola Paulista de Medicina, é o coordenador do programa. Então, com vocês, Bruno Ortiz. Legal, Bruno, obrigado pelo convite, a aceitação do convite. Muito obrigado, professor. Eu fico uma honra, né? A gente vai, então, falar sobre diretrizes para o uso contínuo da clozapina, né? Por que o uso contínuo? Porque a grande dificuldade é a gente manter, né? Fazer a manutenção da clozapina. A gente pode até ter inicialmente ali a indicação em saber manejar, né? Ou introduzir a clozapina, mas o grande desafio vai ser a manutenção, né? Então, tudo começa, na verdade, não é exatamente com esse artigo aqui do Kane, né? Que é de 88. Atualmente, isso aqui foi essa semana que eu atualizei, né? Ele foi citado já 5.336 vezes, né? Toda vez que a gente escreve alguma coisa sobre clozapina, a gente sempre cita, né? Por quê? Porque foi um ensaio clínico em que ele realmente demonstrou que a clozapina era superior à cloropromazina para os pacientes que não estavam respondendo, né? Então, ele colocou ali a diretriz de que a clozapina era indicado para esquizofrenia refratária, ou o que seria mais moderno atualmente, né, seria esquizofrenia resistente ao tratamento, né? E por que foi esse ensaio clínico aqui foi o divisor de águas, né? Quando a clozapina foi lançada, houve casos na Finlândia de mortes, né, de pacientes, falecimento de pacientes que foram a óbitos por conta de agranulocitose. E aí, durante um tempo ali, ficou essa que a gente chama de clozapinafobia, né? Que até hoje tem alguns artigos que fazem o título, né, sobre a respeito disso, que é uma resistência e barreiras que a gente coloca ali, que são muito mais do hábito do clínico mesmo, ou do paciente, ou então da própria questão dos órgãos reguladores, né? Então, o FDA ali, ele ainda é muito restrito quanto a isso, e que aí gera não incentiva o médico a usar a clozapina, essas dificuldades, né? Então, esse estudo aqui, ele foi de 88, quando ele foi aprovado, quando ele terminou, né, mostrou a superioridade, assim, que foi realmente, se a gente pegar as escalas ali, chamou muita atenção, e também entrou a questão dos hemogramas, né? Então, o FDA, ele só permitiu que esse estudo fosse liberado se tivesse hemograma semanal, durante as 12 semanas do estudo. E ficou até hoje, né? Então, a gente considera que o protocolo atual de hemogramas semanais, as primeiras 18 semanas, 16 semanas, dependendo ali do protocolo, ela se manteve, né? Praticamente. Depois fica mensal. Então, o diagnóstico de resistência, né, foi a primeira indicação de clozapina. Hoje a gente já tem outras indicações, né, para suicídio, em esquizofrenia, para violência também, e Parkinson também atualmente, né? Mas a principal indicação, sem dúvida, é a esquizofrenia refratária. E aí, o que a gente precisa, primeira coisa do diagnóstico, né? Afastar pseudo-resistência. Alguém sabe o que seria o conceito de pseudo-resistência? Desculpa, quem que falou?
Exatamente, né? Não adesão, né? Então, não adesão ali é o primeiro passo que a gente tem que descartar. Existem alguns critérios que são muito rigorosos para a pesquisa, mas, a princípio, 80% das medicações tem que ter sido... a gente tem alguma garantia de que foi administrada para o paciente, né? Então, normalmente, o familiar ali, a gente tenta confiar na parte clínica, né? A gente vai, ali, de alguma forma, tentando ver. Se fez um ensaio clínico, por exemplo, com medicação de depósito, é uma garantia. Se esteve internado em enfermaria, também, né? Porque vai ter a tomada supervisionada. E aí a gente precisa aqui, né? Falha com 2 antipsicóticos. Como é que a gente determina essa falha? Alguém? O que seria um ensaio com a medicação, com 2 antipsicóticos, que seja realmente considerado que é válido, né? Exato. Então, por exemplo, quetiapina, 300 miligramas, 2 semanas. Não considera, né? Risperidona, 8 miligramas por 9 semanas. Então, se teve isso daí, não respondeu mesmo, que é o quê? Qual o critério? Persistência de sintomas, né? Principalmente sintomas positivos, né? Às vezes a gente tem a ideia de que, de repente, para sintomas negativos ou cognitivos, a esquizofrenia seria mais indicado, mas, a clozapina seria mais indicado, mas sintomas positivos, desorganizados, de hostilidade, continuam prevalecendo, né? As evidências ali não mostram uma superioridade, assim, um tamanho de efeito muito substantivo, de uma forma significativa, no caso de sintomas cognitivos ou sintomas negativos, né? Então, a clozapina, vou falar mais da clozapina agora, né, nem tanto da esquizofrenia resistente, porque o foco principal vai ser a medicação em si. Sem dúvida que o tamanho de efeito é maior realmente do que comparado com todos os outros antipsicóticos, né? Então, a clozapina, mesmo quando a gente utiliza não só para pacientes que são resistentes, ela tem uma tendência a ter uma eficácia maior porque ela reduz mais sintomas, né? Isso até se questiona se não seria interessante utilizá-la de primeira ou segunda linha. Tem alguns estudos ali que mostram que talvez primeira linha não valeria tanto a pena, afinal, 30% dos pacientes são resistentes, né? Se você consegue o mesmo resultado com outra medicação com menos efeito colateral, obviamente, a ideia é ser mais conservador, né? Mas tem ali estudos que já falam de usar de segunda linha, né? Não necessariamente de terceira linha, como é atualmente, né? Então, de repente, a falha com antipsicótico, vendo alguns critérios ali, poder já introduzir a clozapina. Alguns países fazem uso de primeira linha, né? Índia e China, mas o problema da China tem a questão do hemograma, que eles não fazem acompanhamento, e na Índia, os estudos que tem ali, né, os relatos são bem interessantes, né? Sobre o risco tanto da granulocitose quanto de outros efeitos colaterais. Então, a primeira coisa que é interessante falar da clozapina, apesar de todos os efeitos colaterais que podem aparecer, e eu vou falar de cada um, né? Então, antes de fazer a propaganda ruim, a gente tenta fazer a propaganda boa, né? Então, o que ocorre? Do ponto de vista, apesar de todos os efeitos colaterais, ainda é o antipsicótico que mais reduz mortalidade, né? Então, esse estudo aqui do Tironen, né, quem conhece já está familiarizado com os estudos do Correll e do Tironen, quando eles se juntam, eles conseguem né, uma amostra assim que são absurdamente grande. Essa daqui foi a maior que eu vi até hoje, né? Porque ele conseguiu juntar praticamente 1 bilhão de pessoas na população geral como controles, né? Eu até brinquei que praticamente aqui, pelo menos 3 de nós aqui, ou 4 de nós, deveria estar participando do estudo, estatisticamente, né? Mas isso juntou várias coortes ali de real world, né? Os estudos na Europa, né? Então, eles observaram o quê? Que toda a causa de mortalidade, na população geral, o risco 2,9 maior, né? O paciente, em geral, perde 10 anos de vida na esquizofrenia geral, e a clozapina, comparando com os outros antipsicóticos, se mostrou ali uma das medicações que realmente reduzem, né? Então, de todas as causas de morte, ficou qualquer, na verdade, de segunda geração, né, do LAI, que são as medicações de depósito, elas realmente isso tem sido replicado repetidamente. A clozapina fica em segundo lugar. Agora, quando a gente vê por suicídio, que é a principal causa de morte em esquizofrenia, a clozapina aqui lidera, né, a principal ali medicação que reduz. Fica sempre uma dúvida, tá? Eventos cardiovasculares. A clozapina está relacionado com isso? Está. A gente sabe que, do ponto de vista de síndrome metabólica, a clozapina está relacionada, é um dos principais, acho que tirando ele empata com a quetiapina, né? E com a olanzapina é um pouquinho menor, mas eles estão ali todos relacionados. Apesar disso, também, fazendo o controle, reduz mortalidade mesmo assim, né? Mesmo o paciente estando polimedicado, né? Então, o que ocorre? A regra na clozapina, quando a gente consegue fazer o manejo da maior parte dos pacientes, é que 70% deles vão estar tomando outras medicações. A gente dificilmente consegue fazer a clozapina em monoterapia. O ideal seria isso. Mas mesmo quando a gente faz essa polimedicação,
também reduz. O custo-benefício continua pairando ali para clozapina, né? Não fica, não é diferente de quando a gente pensa no raciocínio que a gente tem com o antipsicótico típico, por exemplo, de que colocar o biperideno para melhorar sintomas ali sintomas piramidais, não faz sentido, né? Então a gente tem ali um platô, você tem a partir de 60% de ocupação de D2, por exemplo, com a aloperidol ou com cloropromazina, não compensa você aumentar porque você não vai ter benefício clínico nenhum, né? Você vai ter, pelo contrário, você vai ter sintomas supremidais e depois depressão. No caso então, se você fazer uma polifarmácia ali, não vai ajudar o paciente. No caso da clozapina, como é praticamente a única medicação que realmente funciona para a esquizofrenia resistente, você manejar com outras medicações continua valendo a pena, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma prescrição que a gente fala que é suja, né? São várias medicações ali ao mesmo tempo, simultâneas, e a gente fica com aquela vontade de limpar, né? De dar uma limpada geral. Mas quando a gente está colocando essas medicações para otimizar, continua valendo a pena, né? Então, isso é muito interessante, aí você reduz, inclusive, mortalidade. Você não está dando um problema, né, no futuro que depois você vai ter que resolver também. Aqui também é interessante sobre o uso precoce, né? Então, a curva ROC aqui estima que, mais ou menos, estimaram que 3 anos é o tempo que o paciente está resistente ao tratamento, pelo menos em 3 anos deve ser introduzida a clozapina. Ela começa a já não fazer o tamanho de efeito que ela faria nesse paciente, todo o potencial dela, terapêutico, começa a reduzir depois de 3 anos que o paciente está continuamente resistente. Qual que é o nosso grande problema? A realidade mundial é que existe esse atraso, né? A gente sabe disso, a gente percebe. Normalmente, quando a gente vai introduzir a clozapina no paciente, ele já tomou muito mais do que 2, quando a gente realmente indica ali, já tomou muito mais do que 2 antipsicóticos em dose plena, ou já fez várias reviravoltas, né? A média qual que é? Os pacientes, quando eles começam a fazer... alguém introduz a clozapina, em geral, como é que funciona? Ele tomou 5 a 7 antipsicóticos, né, antes desse diagnóstico. 7 a 9 anos, a média mundial, para identificar a resistência, né? Então, esse número aqui ele é muito, muito grande, né? Então, se a gente pegar, mesmo Estados Unidos, outros países de primeiro mundo ali que fazem uma campanha muito grande para a clozapina, ainda existe essa resistência, né? Essa barreira. Então, mundialmente, ela é prescrita para 5 a 10% dos pacientes. E se a gente pensar que a prevalência ali de resistência ou refratariedade, né, é 30%, então tem um pessoal ali que está com sintomas e não está recebendo a clozapina. Eles se beneficiariam muito mais se a gente chegasse a esse 30% mundialmente, né? No Brasil, salvo engano, está 5%, nos Estados Unidos também chega no máximo a 10%, a Finlândia que chega a 30%, que é até irônico, né, porque foi lá que teve os casos ali de agranocitose, né? Outros países ali do leste europeu também eles atingem ali 30% bonitinho, né? Tem um estudo também muito interessante, né, que foram avaliando todas as vantagens, né, de introduzir a clozapina. Então, o que acontece? Redução de mortalidade de todas as causas. O Hospital dos Veteranos, nos Estados Unidos, fizeram um estudo muito interessante. Eles fizeram uma estimativa que, se eles conseguissem subir de 10% dos pacientes que estavam usando, né, a clozapina no hospital para 20%, qual era a estimativa de quanto eles poupavam anualmente, né? E esse foi o valor que eles conseguiram estimar, né? Então, se você simplesmente subir de 10% para 20%, vai poupar isso daqui em termos anualmente, né? Então, é algo um número muito grande, né? 190 milhões de dólares ali. O que acontece? Aí a dúvida é, por que o paciente, então, em clozapina vai poupar isso daí? Internação hospitalar, principal fator, né? O que gera mais gasto em saúde é a internação hospitalar, né? A diária hospitalar ela é muito cara. Isso mundialmente, né? Pelo SUS também tem essa questão. A outra questão também que favorece quando o paciente ele começa a tomar clozapina é que ele acaba se cuidando mais. Isso é algo interessante. No primeiro momento, achavam até que era um viés do hemograma. Então, como o paciente ele é obrigado a fazer hemograma, ele acabaria fazendo um check-up com maior frequência, ou então, por meio do hemograma, já conseguiria identificar outras patologias, já pediriam outros exames juntos, já tem que fazer aquele hemograma semanal ou mensal. Mas, na verdade, não. Eles descartaram esse viés do hemograma e observaram que, realmente, o paciente ele tende a se cuidar mais, né? O cuidador também tem mais tempo para ele. Então, o cuidador de um paciente resistente, em 6 meses, é a média, o tempo que ele interrompe ou um relacionamento afetivo ou um trabalho para poder cuidar do paciente, né? Então, 6 meses é um tempo muito curto, né? É algo assim que a pessoa realmente vai ter que se dedicar muito, a sobrecarga familiar é muito grande. Quando existe a clozapina ali, o paciente ele começa a fazer uso da clozapina, essa sobrecarga reduz bastante. E aí você tem até 1 ano, em 1 ano mais ou menos, o familiar ali, o cuidador, ele tende a fazer algum laço
né? Então, ele tende a melhorar, ter um relacionamento, ou voltar a estudar, ou fazer algum curso, ou começar a trabalhar também, né? Não retoma, muitas vezes, a atividade de antes, mas consegue ter uma autonomia melhor, não precisa ficar o dia todo ali, né, prestando aquele cuidado para o paciente, né? Adesão, por incrível que pareça, apesar de todos os efeitos colaterais ali, entre todas as medicações que tem os antipsicóticos, a clozapina que tem mais adesão, porque o paciente ele faz mais insight, então isso é interessante, ele faz a crítica melhor, né, quando ele faz uso da clozapina. E você tem aqui, né, o vínculo social e os laços familiares. Então, existe uma autonomia maior do cuidador, que é muito importante, né, uma peça fundamental ali sempre, né, a gente tem que sempre lembrar que são pessoas que estão ali de perto, né, e muitas vezes são nossos parâmetros de melhora, né. Já tive a oportunidade de conversar bastante com os residentes a respeito disso, que aquele paciente que ele é muito grave, a gente não consegue ficar na clínica ali, né, durante a consulta, fica muito difícil a gente ter um tamanho de efeito ali, estimar se realmente houve uma melhora referente à última consulta, como é que a coisa está andando, né? Mas, pelo cuidador, a gente consegue fazer essa estimativa indireta, né? O mínimo de alívio que ele tem, que ele sente, que ele percebe, a gente costuma dizer que foi efetivo, né? Por quê? Porque é exatamente ali que ele consegue fazer uma atividade a mais, que não seja só prestar aquele cuidado para o paciente, né? Então, sempre levar em conta os vínculos sociais e os laços familiares, né? Então, esse aqui foi o que fica atualmente, né, a estimativa que se a gente conseguisse chegar nos 30%, que é o ideal, né, quanto que a gente conseguiria poupar. O estudo ali ele tinha que fazer, como foi um estudo de estimativa, né, ele não podia extrapolar muito para os 30%, mas o impacto da saúde pública seria muito, muito grande, né, muito intenso, tanto em termos de qualidade de vida, de mortalidade, e custos indiretos e diretos, né. E aqui são os estudos que são bem interessantes também, que eles analisam o quê? Quais são as barreiras? Por que o paciente ele não toma clozapina? Por que a gente tem essa questão de que 30% não está tomando, né? E aí, quando foram observar isso daí, fizeram vários levantamentos, tem várias pesquisas desse modelo, é interessante que o clínico, que nós, né, quando falo clínico aqui, o psiquiatra mesmo, é o principal responsável, né? Somos nós ali que temos a clozapinafobia mesmo, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar aqui de todos os itens que dificultavam, né, a atitude negativa do clínico com confiança da clozapina. Então, o clínico ele não tem muita esperança de que realmente aquele paciente grave, com a clozapina, ele vai melhorar. Ele acha que o tamanho de efeito vai ser modesto, né? Enquanto que a gente sabe que, realmente, muitos casos ali melhoram de uma forma, a eficácia ali chega a 70% dos pacientes vão ter uma resposta muito, muito boa mesmo com a clozapina, né? Atitude negativa do clínico quanto os efeitos adversos. Então, começou a aparecer aquele monte de efeito colateral inicial, o clínico já tende a ficar resistente e já fica, acho melhor eu interromper, principalmente de consultório, tem que fazer tem que ser mais intensivo, né, as consultas, tem que fazer o hemograma semanal. Então, atitude negativa do clínico quanto aos hemogramas semanais, né? Já tem muita atitude do tipo, não vou prescrever clozapina porque meu paciente não vai querer fazer o hemograma. Pelo contrário, eles topam fazer o hemograma, né? Isso é interessante. O que mais faz com que os pacientes desistam do tratamento, interrompam, né, sem comunicar ao médico, é a salivação e a sedação, né? Principalmente o familiar, que ele mesmo interrompe ali, ele faz essa recomendação, procura o médico, né? Então, não é o hemograma a barreira principal. Atitude negativa quanto às consultas semanais. Não é necessário fazer consultas semanais. Se o paciente estiver muito mais grave, tudo não pode, obviamente, acontece, né? Mas pode fazer os hemogramas periódicos ali e receber por outras vias, né? Então, o fato de ter essa questão do hemograma, atualmente é muito mais flexível. É possível fazer coleta domiciliar, os laboratórios permitem uma certa dinâmica ali que consegue monitorar sem necessariamente estar vendo o paciente semanalmente, né? E também a questão a gente tem muitas vezes o rótulo ali que a gente coloca de que é necessário internar o paciente, né? Então, eu me recordo, na minha época de residência, que era a regra, né? Vamos entrar com clozapina? Então, vamos internar, a gente tinha que conseguir uma enfermaria, algum local, que internasse o paciente para a gente conseguir fazer a clozapina. Atualmente, a gente faz ambulatorialmente, é possível, desde que a gente faça a titulação lenta e faça esse acompanhamento, né? E tenha sempre o feedback do paciente. Isso eu vou falar ainda um pouquinho mais para frente, né? As outras dificuldades que pode ter, né, são que a identificar precocemente a resistência ao tratamento, né? Então, existe aquele paciente que ele está no meio termo, né, que você tem que demarcar exatamente o quanto que você vai indicar da clozapina, ou que você vai tentar otimizar com outras medicações, muitas vezes é difícil, né, para o clínico ali que não tem tanta experiência com resistência ao tratamento, né? Então, o que ocorre? Você tem aquele paciente que ele está bem, mas ainda está tendo ele está estável, mas está tendo sintomas que estão gerando prejuízo funcional para ele, tem um sofrimento subjetivo, ainda tem queixas, né? Então, você tem ali, a cada 3 meses, mais ou menos,
menos, se você está atendendo ele mensalmente, são 2 consultas com queixas e uma consulta que ficou estável, né? A gente faz uma média ali. Esses pacientes que estão ali no meio termo, né, que é um pouco mais difícil. Mas a ideia é que faça sempre uma investigação mais contundente ali, principalmente em pequenas exacerbações, né? O que são exacerbações? A gente considera exacerbação quando são um aumento, né, uma piora, uma acentuação de sintomas, sem que tenha um impacto clínico exatamente, ao ponto de você falar, vamos aumentar a medicação, né? Aquele paciente, por exemplo, que ele, durante o mês, em umas 4 vezes na semana, né, vamos supor, 4 vezes, não, uma vez por semana, por exemplo, ele ouviu vozes em determinado horário, né, por conta de alguma briga familiar, algum evento, alguma coisa que aconteceu ali. E a gente, em geral, assim, se ele ouviu voz e depois melhorou, então eu não preciso otimizar o tratamento aqui, não preciso aumentar. Isso não justifica a medicação. Só que um paciente que ele tem continuamente exacerbações, né, se você não tem uma remissão sustentada ali, em 6 meses a chance dele abandonar um projeto de vida é muito maior, né? Praticamente 6 meses o prazo para ele abandonar um projeto. Então, por exemplo, um paciente que ele vai na academia às 7 da noite, mas se ele começa a ouvir vozes às 6, que de repente está próximo da meia-vida da medicação, em algum momento, ele vai parar de fazer aquela atividade, né? Ou se ele estiver fazendo um curso também à tarde, ele, por exemplo, ele fica mal quando ele pega a condução, né? Então, ele tem sintomas só naquele momento. Se a gente não otimizar isso daí, ele vai interrompendo essas atividades. Ele fica muito penoso, ele tem uma aversão antecipatória, começa a fazer sintomas ansiosos sobrepostos com sintomas psicóticos, e aí, obviamente, ele vai interromper. Então, esse paciente que a gente pode otimizar com outras medicações, mas a gente está vendo que não está funcionando, dá para entrar com clozapina sem necessariamente o paciente estar naquela crise, naquela recaída franca que a gente observa em pronto-socorro, né? Que o paciente está ali com muitos sintomas e aquela coisa super polimórfica, né? Então, a internação hospitalar para introduzir a clozapina, que eu falei, a dificuldade de acesso na rede, a gente sabe que tem aí o alto custo, né? Muitas vezes a gente tem ali algumas dificuldades, né? Então, todos aqui acho que já aconteceu de prescrever, fazer bonitinho as 6 receitas, aí faz a LME, aí faz o termo de consentimento, aí chega lá por causa de uma data, né, que colocou errado, volta tudo, tem que fazer as 6 receitas novamente, né? O familiar, o paciente fica, né, tomado para aquela situação. Às vezes, algumas regras também, caneta preta, e a gente tem que ligar lá, tem que tentar entrar em contato. Às vezes inventam umas regras que não existem ali, e outras vezes também a gente mesmo come bola, né? Então faz a LME, colocou a data de 2022, né? Essas coisas, eles realmente não têm como aceitar. Nos Estados Unidos é muito difícil também, né? Então eles têm o programa REMS ali, que é algo que realmente tem que ser insistente o médico para prescrever clozapina. Ele tem que gostar muito e tem que estar ali, né, engajado. Por quê? Nas primeiras semanas, o paciente ele só consegue retirar a clozapina uma vez por semana. Então você tem que ter o hemograma certinho. E isso vai passar pelo crivo de um médico, um farmacêutico e um enfermeiro. Se um deles ali achar que não deve ser prescrito naquela semana, acabou, não recebe os 7 dias de clozapina da dose. É algo assim muito rigoroso, e ele tem que fazer o curso para poder tirar o certificado, só que o curso ele é só sobre hematologia, é sobre a neutropenia, a granulocitose. Então, assim, é um curso que, na verdade, a granulocitose, considerando atualmente que é 0,4%, né, 1 para 200, o que a gente veria a prevalência atual, não vai ser o grande desafio, né, na clínica, na maior parte dos pacientes, e sim os demais efeitos colaterais. São aqueles ali, a gente antecipar os efeitos colaterais, como salivação, sedação, hipotensão, enfim, toda essa constipação, manejar esses efeitos colaterais vai ser o desafio realmente da rotina com a clozapina. E aí o que acontece é que lá no REMS eles não treinam isso, né? Essa parte fica como se fosse secundária, é só hemograma. Então, na hora que sai com o certificado tudo e vai se deparar na prática, aquilo lá não é exatamente o desafio, e aí os outros desafios não teve o preparo, né? Então, tem muita crítica ali para flexibilizar o REMS, né? Principalmente quanto à contagem de neutrófilos, tudo. Então, como eu havia falado, né, os estudos atualmente eles demonstram que as razões, né, as principais causas de descontinuação de clozapina é a salivação e sedação, e não os hemogramas. Por que a salivação e sedação, né, tem essa importância toda? Se a gente parar para pensar que o paciente ele é refratário, resistente ao tratamento, a gente já parte do princípio, né, óbvio, de que as outras medicações não fizeram o efeito desejado, não tiveram o efeito terapêutico. Então, qual que é a impressão que o familiar, o cuidador ou o paciente tem? De que até agora, pelo menos, tudo que a gente tentou não funcionou. Não teve um efeito terapêutico, porém teve efeito colateral e gerou custos, né? Então, gerou problema. Então, a gente faz uma propaganda ali, agora eu vou entrar com a clozapina, aqui está a clozapina, né? Eu faço toda aquela propaganda, a medicação vai melhorar, e aí se na primeira semana, a primeira coisa que acontece com o familiar, né, com o paciente, é ele ficar sedado e salivando, qual que é a conclusão que o familiar chega? Está dopando, né?
Não está sendo efetivo, vai acontecer tudo de novo, como aconteceu antes, até pior, né? Porque o paciente ali vai ter realmente muita salivação e vai realmente ficar sedado nas primeiras semanas. Então, essa impressão imediatamente pode fazer com que o familiar ou o próprio paciente eles suspendam já e já desistam de continuar o tratamento. Então, antecipar esses efeitos colaterais é muito importante. A titulação lenta também, né? Na verdade, o principal fator aqui vai ser a titulação lenta, sempre com paciência, e essa comunicação de estar antecipando todos os efeitos colaterais. Quando a gente faz isso, o familiar ele se sente mais no controle ali, ele sabe o que está acontecendo, as coisas acontecem conforme previsto, e aí ele continua mantendo a medicação e vai testando. Vamos ver onde que isso vai chegar, né? Mas se inicialmente a gente faz uma promessa de que vai ser eficaz, e o primeiro efeito colateral, a primeira impressão que tem é a sedação e a salivação, a gente vai perder ali a chance de realmente efetivar a continuação do tratamento, né? Então, esse aqui é um desenho que eu fiz da molécula da clozapina para competir com o Stahl, né? A gente até mandou para ele, né, uma vez, o Dickman ali, para brincar. Então, a gente vê pela farmacodinâmica, né, quais são os principais efeitos da clozapina. Então, aqui, obviamente, eu destaquei esses daqui, porque, do ponto de vista D2, né, que é o principal efeito dos antipsicóticos, o bloqueio, né, do receptor D2, ele faz muito fraco, né? Então, a clozapina, na verdade, a afinidade para o D2 é a menor de todos os antipsicóticos. Ele é o protótipo dos antipsicóticos atípicos, né? Foi algo que teve até uma resistência muito grande, né? Até que a própria indústria farmacêutica começou a chamar de antipsicótico atípico. Por quê? Porque, a princípio, neurolépticos, né, era o nome antigo, né, dos antipsicóticos, que não seria adequado porque se refere aos efeitos colaterais, né? Quando a gente fala de neuroléptico, a gente está se referindo à neurolepsia, que era aquele teste do ratinho, né, que fazia com anfetamina. Primeiro se fazia com anfetamina, depois com antipsicótico, e via se você tinha ali, se o ratinho ele ficava travado. Se ele ficasse travado, então passou no teste, né? A clozapina ele não fazia isso, ele não gerava neurolepsia. Só que, na prática, você tinha os efeitos terapêuticos. E é uma resistência mundial, né? Todo mundo falou, não, você está me falando que é um antipsicótico aqui, né, um neuroléptico que não faz neurolepsia, então ele, né, e ele é melhor do que os outros. Então, essa contradição fez com que a indústria farmacêutica ali, ela que comprou, né, foi a Sandoz no caso, fez essa propaganda e forjasse esse termo, né, do antipsicótico atípico, ou de segunda geração. Por quê? Não era o efeito exatamente do bloqueio D2 que justificava os efeitos terapêuticos, né? Depois que se descobriu que era o 5-HT2, né, que você tinha um antagonismo também, e que você modula a dopamina por meio dele. Então, também você não tem bem menos efeitos extrapiramidais, né? Então, o D4, 5-HT2C, 5-HT2A são os principais efeitos ali de antagonismo, que é muito mais forte, né? Então, a afinidade é muito maior por esses receptores. O D4 tem a ver mais com... Ele modula a dopamina de uma forma indireta, não é igual o D2, que é na via mesolímbica, bonitinho, que a gente quer, né? Isso aqui vai estar muito mais pelo córtex, distribuído pelo córtex cerebral, e não necessariamente vai ser a via mesocortical, né? Onde o D4 vai ter maior densidade. Tem também um efeito glutamatérgico aqui, né? Agonista parcial, na verdade. Na clozapina, a gente sempre descobre, cada vez que tem novos estudos, mostram que tudo que a gente chama de agonista é um agonista parcial. Dependendo da concentração ali, ele vira um antagonista, de repente ele vira um antagonista inverso, um agonista inverso, né? E de repente um agonista parcial. Então, a gente nunca dá uma certeza para a clozapina, porque é realmente uma molécula muito complexa, né? O Stahl mesmo ele costuma falar que é uma molécula suja, né? Então, quando surgiu o haloperidol, ele é bonitinho. Por quê? Você tem ali só dois receptores, praticamente, que ele vai atuar. Alfa, adrenérgico, e D2. Então, é uma molécula limpa, bonitinha, em comparação com a clorpromazina, todo mundo achou aquilo lá uma maravilha. Só que era justamente esses dois era justamente o bloqueio D2 que gerava mais efeito colateral. A clozapina não, já é cada dia, cada mês ali se descobre que ele atua em algum receptor, colocam até o X, Y, Z, que seriam os latentes ali que acreditam que vai ser descoberto em breve, né? Então, um outro efeito que é interessante, né, a gente pensar, vai ter um efeito GABAérgico também, agonista, com maior afinidade. E também a gente tem aqui alfa, antistamínico é forte, é mediano, né, a gente diria, mas a gente tem aqui uma coisa interessante, que é o agonista M4. Né? Aqui é antagonismo M1, M3, também o M2, né, menos o M2. O que acontece? A gente sabe que a clozapina é um potente anticolinérgico. Né? Então, significa que a gente pensa, então, quais são os sintomas e efeitos colaterais quando você está tomando um anticolinérgico? Vamos lá. O que mais? Constipação, sintomas cognitivos. Então, a gente esperaria que a clozapina, por exemplo, sendo um potente, a gente sabe que a cada 100 miligramas de clozapina equivale por volta de 2 comprimidos de biperideno, de 2 miligramas. Né? A potência anticolinérgica. Né? Então, a gente fica nessa dúvida. Tá, se a clozapina é um potente anticolinérgico, por que existe a salivação? Né?
Seria contraditório. A gente espera que você tivesse boca seca com o anticolinérgico. Por quê? Entre os receptores muscarínicos, ele é um antagonista M1, M3, M2, M5. No M4, que está justamente nas glândulas sublinguais, ele é um agonista. Então, é diferente o efeito da salivação da clozapina do que os outros antipsicóticos, né? Os outros antipsicóticos, em geral, eles vão causar algum bloqueio, né, dopaminérgico ali, e aí o paciente ele vai o quê? Reduzir o reflexo da deglutição. Por isso que acaba acumulando saliva. No caso da clozapina, não. Produz mais saliva. Pode chegar até 4 vezes mais esse efeito agonista, né? A gente já tem a salivação noturna, normalmente todo mundo ali já baba um pouco, né? Imagine 4 vezes mais. Atualmente é chamado até o sinal do travesseiro, né? Então, em inglês é o pillow, né? Sign, que é justamente isso. Que o paciente, durante o período diurno, não fica tão evidente a salivação, mas à noite o familiar ele vai reclamar que acordou e vai estar ali, né? Vai ter que lavar o travesseiro todos os dias, vai ter que colocar toalha, tudo. E também existe um risco maior de aspiração por conta disso, né? À noite. Então, a gente já tem ali, a gente acorda normalmente fazendo a toalete brônquica bem tensa se a gente dorme mais de 10 horas, né? Então, um paciente que está com sonolência, né? Está sedado ali, no início da clozapina, com 12 horas praticamente de sono, e ainda salivou 4 vezes mais, a chance de fazer uma pneumonia aspirativa vai ser maior, né? A gente tem que tomar cuidado e tem que tratar e fazer a busca ativa. 80% dos pacientes que chegam a 100 miligramas de clozapina já estão salivando no período noturno, né? E a gente come bola. Por quê? Porque 40% que vai ter a manifestação diurna. Então, essa queixa só vai vir espontaneamente se alguém observar no período diurno. Noturno já está acontecendo e a gente tende a não observar, né? Ou então a não valorizar tanto. Então, esses aqui são os principais receptores, né, que vai atuar, que a gente tem que ficar sempre de olho. O GABA-B, aqui é interessante, que é mais uma daquelas coisas atípicas da o GABA, ele é um canal iônico, né, praticamente. Ele funcionaria como um canal iônico, que é aquela passagem que é imediata, você teria só o primeiro mensageiro. O GABA-B, ele não tem esse efeito de canal iônico, igual o GABA em geral, e ele é do segundo mensageiro. Então, ele vai fazer uma modulação a longo prazo. Por isso que a clozapina não faz um efeito imediato ali, igual um benzodiazepínico, né? Ele não, e nem ao contrário, ele nem vai antagonizar, né? E sim vai ser ao longo de 1 mês, 2 meses que vai, e a gente sabe hoje em dia que o circuito ali do GABA, ele ressincroniza o cérebro, né? Então, a teoria atual que está mais prevalente, né, até mudar, daqui a pouco a coisa muda tudo, é que os neurônios GABAérgicos seriam o foco primário ali de toda a fisiopatologia, a neurobiologia, tudo, né? Então, essa modulação aqui é muito importante, promissora, mas tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Então, comparando a clozapina com a haloperidol, por exemplo, o que a gente observa, né? Então, o paciente aqui no estudo de imagem, a ocupação dopaminérgica, então, está sem nenhuma medicação. Com o haloperidol, o que vai acontecer? Núcleos da base via mesolímbica, né? Então, se você fizer uma dose aqui bonita, né, de 30 miligramas por dia, né, o que, obviamente, era uma questão mais de protocolo de estudo, você vai praticamente apagar a via mesolímbica ali, porque você vai ocupar todos os receptores. Porém, a via mesocortical, como a gente pode observar aqui em volta, não vai estar não vai ter tanto antagonismo, né? Já quando a gente compara com a clozapina, o que acontece? Ele mantém, né, alguma coisa ali, ele não vai ser o foco principal na via mesolímbica, porém, no córtex você está tendo um antagonismo ali mais intenso, né? Muitas vezes o que se acredita que seja as custas de D1, D3 e D4, né? Porque tem esse antagonismo da clozapina, desse foco, e eles estão mais prevalentes na mesocortical. E ali não necessariamente ele vai causar, quando ele promove isso, né, esse antagonismo, não é igual não vai ser necessariamente as custas de efeitos colaterais, e sim melhora cognitiva. Por quê? Quando você tem nessas vias um bloqueio dopaminérgico, você aumenta a acetilcolina. Então você tem uma aceleração cognitiva praticamente, né? Na via nigroestriatal, quando a gente tem essa questão com o bloqueio dopaminérgico, o que acontece se você bloquear D2 na via nigroestriatal? Qual vai ser o efeito colateral principal? Exatamente, a gente vai ter o quê? Sintomas extrapiramidais, imediatamente. Por quê? Porque você aumenta a acetilcolina nessa região. Aumentou nessa região, você vai ter na placa motora ali também, por reflexo, um aumento da acetilcolina. Quando você aumenta a acetilcolina na via mesocortical, você tem uma ampliação, tem uma melhora cognitiva global, e você modula também essa região, quanto a serotonina, e a noradrenalina e dopamina. Então, a coisa é bem complexa quando a gente pensa em córtex, né? O córtex em geral, em comparação com a via mesolímbica ali, que a gente consegue ter uma noção, né, de que se você bloquear a dopamina, 2 efeitos você vai ter. Ou melhora sintomas psicóticos, ou você vai simplesmente inibir a parte da recreativa, né, da gratificação. Então, ali é muito mais fácil da gente conseguir observar. Então, toda essa complexidade da clozapina, né? Titulação. O que atualmente a gente recomenda, né? Se a gente pegar os principais autores, tudo, tem um consenso
off-label, né? Porque se a gente pegar a bula da clozapina, ainda recomenda como que a titulação? Começa com 12,5 miligramas, aumenta a cada 2 dias para 25 miligramas. Quando a gente vai tentar fazer o cálculo disso daí, para fazer o alto custo, por exemplo, tem que colocar no papel ali, calculando, né? Quantas de 25 vai ser, depois de 100. Aí, a partir da semana tal, começa já a usar de 100, porque já são 4, não precisa ficar usando 4 comprimidos de 25. Enfim, a gente faz ali uma coisa muito louca, né? Que a gente perde o controle, ou então deixa um protocolo fixo ali para... Vamos deixar sobrando medicação, né? Porque realmente fica muito difícil. E o que está na bula ali, essa prescrição, essa recomendação, foi também baseado nos primeiros estudos, né? Nos ensaios clínicos que fizeram, para você conseguir chegar a tempo, numa dose efetiva, e fazer a comparação, né? Mas na clínica, a gente vai tentar fazer isso ambulatorialmente, não vai funcionar, né? Você vai chegar numa dose de 100 miligramas em 3, 4 dias, com certeza o paciente vai ter uma série de efeitos colaterais ali, que vai ter alguma coisa você tem que intervir, né? Então, o Stahl mesmo, ele fala, né? A titulação a cada 2 dias é um mito, né? Ele começa assim o livro dele, justamente para você flexibilizar e fazer isso da demanda do paciente. O que eu recomendo? Aqui é muito básico, né? Eu brinco assim, que nem precisaria, porque é praticamente 25 miligramas por semana, né? Se a gente começar com um paciente que ele está relativamente estável, com uma outra medicação, você vai fazer ainda a troca cruzada, 25 miligramas por semana, ambulatorialmente, né? Enfermaria, a gente, obviamente, tem aquele cuidado maior, a gente pode fazer acelerado, né? Se fizer 25 por semana, quanto tempo vai ficar internado, né? O professor Cássio, que conhece. A gente vai deixar o quê? 2, 3 meses fora, a garantia de que o paciente saber se ele foi resistente ou não. Às vezes a gente não tem esse diagnóstico, vai ter que esperar a falha com 2 antipsicóticos e mais a clozapina. Então, o tempo de internação, obviamente, vai ficar muito prolongado. Mas, ambulatorialmente, né, no consultório, a gente não precisa, sem medo de ser feliz, 25 miligramas por semana é mais do que o suficiente, né? Eu costumo fazer esse esquema, né? E aí eu vou checando os hemogramas, vou dando feedback, já vou antecipando a sedação. Por quê? Normalmente o paciente ele vai ter aquela sedação que vai pegar tolerância, né? Então, começou com 25 miligramas, por exemplo, na primeira noite que ele tomou 25 miligramas, ele já começa a ficar sedado, né? Já tem ali um aumento da sonolência. Se chegar ali no final da semana, se você está querendo subir para mais 25, a primeira pergunta que eu faço ao familiar é: está dormindo muito? Mais que 12 horas? Se não estiver dormindo mais que 12 horas, eu tento aumentar mais 25. Se estiver dormindo mais que 12 horas, eu seguro mais uma semana. Em geral, essa sonolência vai reduzir, né? A regra é que reduza, porque vai ser o principal marcador ali para a gente conseguir aumentar a medicação ou a gente já saber que o paciente não vai tolerar, né? A intolerância por conta da sonolência é um dos melhores marcadores que a gente tem da clozapina, né? A gente consegue até estimar que provavelmente os outros efeitos colaterais também vão ser mais intensos, né? Então, na 8ª semana ali a gente conseguiria ambulatorialmente chegar, né? Então 2 meses ali chegar em 300 miligramas, que é a dose ideal, né? Então, a sonolência é o principal parâmetro, como eu já falei, né? Os efeitos antissamínicos pegam habituação e intolerância. Aqui já é uma titulação flexível, que eu fiz esse modelo para ver como é bagunçado também, mas que obviamente também é possível, se a gente fizesse aumento a cada 3 dias ou a cada 2 dias, né? O que vai acontecer? A gente consegue chegar mais ou menos, consegue chegar em 1 mês em 300 miligramas, né? Só que você vai ter que antecipar, se você fizer essa opção, você vai ter que antecipar um monte de efeito colateral. E existem as recomendações que são onde é mais prevalente iniciar esses sintomas, né? Então, basicamente, você vai ter que começar a salivação no 11º dia, você já fica preocupado, né? Se você chegar ali em 50, 75 miligramas, já vai começar a ter a salivação. Constipação, já no 18º dia ali, já tem que checar também que o paciente ele já pode estar uns 5 dias sem ir no banheiro, né? Os hemogramas, obviamente, são semanais. Mioclonias, se você tiver quase chegando em 250 miligramas e muito rápido, né, você já pode começar a ter aumento o risco de crise convulsiva. A crise convulsiva ele é dose dependente, esse efeito colateral, e também de titulação rápida. Se você aumentar a dose muito rápido, você pode ter mioclonia inicialmente, depois de uma crise convulsiva. Por outro lado, se você chegar a 600 miligramas, por mais lento que tenha sido sua titulação, você também começa a aumentar o risco de ter a crise convulsiva, né? O sinal mais importante são as mioclonias, que o familiar ou o paciente, né, se você conseguir ver isso durante a consulta, ajuda bastante, mas o familiar ele descreve normalmente como um susto, como um sobressalto, às vezes até como soluço, né? O familiar fala, ele está com soluço, né? Está com uma coisa meio esquisita, que dá uns pulos, né, da cadeira, ou então ele move abruptamente, né, os membros, tudo. Durante a consulta a gente fica bem evidente, né? Então são contrações ali, espasmos musculares, né, contrações que são involuntárias. Quando a gente observar o eletroencefalograma, né, quando eles fazem esses estudos, já observa que quando você já começa a ter crises parciais antes de ter a mioclonia. Então, a mioclonia ali significa que, em breve, o paciente ele tem um risco ali de fazer uma crise convulsiva, né? Então, é um marcador ali muito importante para antecipar. A glicemia de jejum é muito importante a gente fazer precocemente também, né? Na verdade, a gente deve fazer isso daí para todo paciente nosso que toma antipsicótico atípico, né? Então, atualmente, você tem alguns protocolos para olanzapina, para quetiapina e, obviamente, para clozapina, de que
você observou ali, né? Você tem ali o risco de síndrome metabólica, o paciente começou a ganhar peso. Tem risco familiar, você já olha ali o familiar, tudo, já está um pouquinho sobrepeso, então já tem o diagnóstico, está fazendo um tratamento para diabetes tipo 2, e seu paciente está aumentando de peso, né, periodicamente, faz a glicemia de jejum. Se tiver, basta ter resistência insulínica, que já está indicado iniciar a metformina, por exemplo, ou algum outro hipoglicemiante ali, né, que você vai ter, na verdade, a metformina não chega a ser o hipoglicemiante, né, é um antidiabético, mas você já tem ali, basta testar a glicemia dele em 90, acima de 90, tiver 95 em jejum, por exemplo, já está indicado você iniciar a metformina. Por quê? Porque a chance desse paciente fazer a síndrome metabólica vai ser muito alta. Diabetes em 6 anos, diabetes tipo 2, realmente a coisa engrenar na diabetes vai ser 80% de chance, né? 60%, 80%. Depende muito dos fatores de risco. E a gente sabe muito bem que só prescrever a dieta, exercício físico, já é difícil a gente prescrever em geral para todo mundo, né? A adesão ali é baixa, então já vale a pena a gente entrar com metformina. Houve durante um tempo, até eu lembro que foi em 2017 ou 2016, que nos Estados Unidos, eles fizeram uma proposta da olanzapina já embutida com a metformina, né? Não ficou muito famoso, porque aí já você está fazendo praticamente um tratamento prévio, né, sem ter o problema. Não colou, mas hoje em dia falam em ter alternativas assim, né, já coloca para o paciente, né, no mesmo comprimido. Por quê? Porque a metformina é uma medicação desagradável, muitas vezes, né? Pode ter alguns efeitos, o glifage melhorou bastante, mas o paciente ele vai ter, muitos deles podem ter enjoo e diarreia. A diarreia vai ser um pouco mais incomum, porque a constipação, né, vai fazer uma contrapartida, mas o paciente pode se sentir muito enjoado, né, por conta da metformina. Mas fica essa regra, que se o paciente estiver já manifestando síndrome metabólica precocemente, antes de instalar a diabetes, né, ter o critério de diabetes pela glicemia de jejum, já vale a pena entrar com a metformina, né. A gente observa até, que tem uns primeiros estudos que observaram isso, o paciente ele consegue até perder peso, né, quando você faz isso precocemente. Quando você está tratando já a diabetes tipo 2, só a metformina não vai reduzir peso necessariamente. Só menos que tem alguns estudos que mostram, com doses altas, isso acontece tudo, mas a regra não é essa. Quando o paciente está com resistência insulínica e você entra com a metformina, boa parte deles, ali chega a 40% deles podem ter perda de peso importante, né? Você regulariza ali a questão da insulina, a sensibilidade, a molécula ali, a célula e o receptor da insulina vai melhorar e você ali não precisa chegar a altos picos de glicemia para poder liberar mais insulina ou não. Então você consegue regularizar e o paciente ele perde peso, né? Então, a farmacocinética, a gente tem que lembrar, eu costumo brincar, né, que tem a CYP P450. Então, você tem ali aquele citocromo P450, aquela coisa toda complexa, né, igual o ciclo de Krebs, que a gente brinca ali, tem toda aquela bola, aquele círculo, um monte de reação química. Na verdade, o que a gente precisa saber do ciclo de Krebs, na prática, é o quê? Que entra a glicose, passa pelo círculo e sai ATP. Então, mesma coisa a CYP. Entrou a medicação, vai ter alguma enzima específica ali e você vai metabolizar mais ou menos, né? Então, é importante saber disso, por quê? Porque a gente tem para praticamente farmacologia, a gente vai aprender mesmo a tratar, né, se você souber a farmacocinética. Então, é fundamental saber quais são as enzimas que vão metabolizar aquela medicação que é a primária que você está utilizando, né? A regra na clozapina é 1A2. Né? Então, é a principal enzima metabólica. Ela tem uma característica diferente de outras enzimas. Né? Ela também vai captar, ela vai metabolizar não só medicações, mas vai ser, por exemplo, citoquinas inflamatórias também. Ela é a principal fonte a principal enzima hepática que metaboliza. E a gente sabe que você tem aqui o tabagismo, né? Então, o tabagismo, o que ele faz? Ele é um potente indutor da 1A2. Então, e aqui a gente não está pensando na nicotina, tá? Então, o adesivo de nicotina não vai ter efeito, e sim os hidrocarbonetos mesmo. São eles que fazem essa indução. O que acontece? O paciente que ele fuma, que ele é tabagista, ele vai ter uma redução da clozapina até em 50%. Né? Então, ele pode ter o nível sérico, vai reduzir em 50%. Eu me lembro da época que era permitido ainda fumar na enfermaria, uns 15 anos atrás ainda, né? E a gente tinha quando interrompeu, né, parou de enfermaria ser permitido, né, o paciente ele fumar, o que acontecia? A gente fazia o LME, a gente sabia que o paciente era tabagista, tudo, e a gente tinha que fazer a medicação já prevendo que em casa ele iria fumar. Então, se ele melhorou na enfermaria com 300 mg de clozapina, a gente fazia para 400. 500 ali, prescrevia. Porque se a gente não fizesse isso em uma semana, ele começasse a fumar, de repente, ele ia ter realmente um início de recaída daquela dose, não ia ser suficiente. Né? Então, a fluvoxamina, que é um antidepressivo inibidor seletivo, né, ele atualmente ele é recomendado para toque, né, principalmente, ele FDA liberou. Ele tem só a marca mesmo, que é o Luvox, né, que tem a única marca, só tem a referência, né, não tem o genérico, né, até porque, apesar de ser um dos primeiros inibidores seletivos a aparecer no mercado.
Só que ele inibe a 1A2. Né? Então, o que acontece? Pode até aumentar em 3 vezes o nível sérico da clozapina, se tivesse essa associação. Né? Então, a gente toma cuidado mais com essas interações. A fluvoxamina, como acaba sendo raro, né, dos clínicos prescreverem, a gente não tem tanto medo. No caso de outros inibidores, né, o omeprazol é um potente inibidor. Né? A gente tem também a ciprofloxacina, então tem que tomar um cuidado ali, mais ou menos, que pode fazer essa interação medicamentosa com a clozapina. Né? Então, eu costumo brincar, né, que a noraclozapina ele recebe o demetil, né, o radical, por isso que ele vai sendo, para lembrar, né, foi demitido. Né? Então, a gente faz essa brincadeira mnemônica, né, da noraclozapina. Por quê? Tem muitos estudos ali que tentam ver qual é a vantagem, como que é o balanço, né, clozapina, noraclozapina. Então, toda vez que você tem um efeito inibitório ali dessas enzimas, você vai fazer esse balanço que fique mais para a clozapina e menos para a noraclozapina. Isso pode também afetar o perfil de efeitos colaterais. Então, a gente sabe, por exemplo, que a noraclozapina é mais sedativa. Então, às vezes a gente pensa, então se eu inibir um pouquinho ali, até que não seria ruim, porque o paciente vai ter menos efeito colateral sedativo. Só que você tem mais salivação com a clozapina. Né? A noraclozapina tem um efeito terapêutico cognitivo, inclusive que foi testado por testes neuropsicológicos e mostraram uma diferença significativa. Né? Porém, quando a gente só tem esse efeito mesmo. Então, já tentaram utilizá-la, né, igual da mesma forma que a gente tem a risperidona e paliperidona, que é o metabólito, ou da mesma forma a amitriptilina e nortriptilina, né, você tem ali o metabólito ativo, mas para sintomas psicóticos não é suficiente a noraclozapina. Então, há uma tentativa ali de tentar melhorar o perfil de efeito colateral da clozapina utilizando metabólitos, mas, por enquanto, a gente ainda não tem só esse benefício cognitivo que acaba sendo isolado, o custo-benefício perde a função realmente da clozapina, né, da medicação. Para a gente ter uma ideia quando que a gente vai pedir, né, então, uma grande dúvida é, vale a pena pedir o nível sérico, né, a dosagem sérica da clozapina ou não? Até que ponto que a gente faz? Se for possível, façam. Eu sempre recomendo. Né? Por quê? A gente consegue ter duas coisas que a gente consegue descobrir. Adesão. Né? Se você tiver uma discrepância de valores da mesma dose, mais de 40% na discrepância, significa não adesão. Né? Certamente o paciente não está aderindo, ele tomou uma dose diferente, você sabe que essa discrepância ali da farmacocinética é muito importante, e você tem essa noção de que variou muito, né? Acima de 30%, 40%, alguma coisa está errada. Uma dosagem foi tomada de uma forma diferente. A gente ter um metabolizador rápido é muito raro acontecer. Né? A gente procura, muitas vezes, são variantes de polimorfismos genéticos que, em geral, você vai ter na população europeia ou na norte-americana, tudo não é a regra. A regra vai ser o metabolizador pobre, né, que a gente fala. Então, vai ser aquele paciente que ele fica mais intoxicado e não chega ao ponto de ter os efeitos colaterais, os efeitos terapêuticos. Né? Então, quando esse paciente está tendo muito efeito colateral, vale a pena a gente testar para ver como é que está o nível sérico, se a gente está fazendo direitinho, o que dá para melhorar, se não está tomando alguma medicação que está aumentando a dosagem sérica, tudo, indiretamente, e aí a gente tem esse valor maior. Né? Agora, se o paciente não está respondendo, vai ser mais raro isso acontecer. Ele tem uma variante genética, por exemplo, que faz com que ele está metabolizando, que o fígado dele seja uma usina de 1A2, e ele estaria, então justificaria a gente aumentar bastante a dose. Né? Na verdade, vai ser muito raro isso acontecer. Normalmente, a gente descobre que o paciente está fazendo uso de alguma coisa que é indutor de 1A2. Né? É mais fácil estar acontecendo isso do que realmente ele ser inato a questão. Né? Então, a gente faz esse cálculo, né? Sempre multiplica por 1,32 a dose sérica. Né? Mulher, em geral, é metabolizador mais lento. A gente tem que considerar, na verdade, a risca. Asiáticos vai ter vai ser muito maior. Né? Então, eles têm assim, até a dose sérica que a gente pode atingir, ou dose ideal, vai ser mais ou menos 200 miligramas é o suficiente, né? Pelos serem metabolizadores mais lentos, né? Da clozapina. Então, por exemplo, um homem não fumante em uso de 400 miligramas, a gente vai ter a dosagem sérica, mais ou menos, se espera esse resultado. Né? Ponto de futilidade, se você atingir mais de 1.000, não tem benefício nenhum da clozapina, o paciente vai só aumentar riscos. Né? Mesmo alguns pacientes, ali, raras exceções, é recomendado se ele não está tendo efeito colateral mesmo e se ele ainda tem sintomas clínicos ali pronunciados. Então, seria mais ou menos o que você chegaria com 900 miligramas, que é a dose máxima na bula. Né? Eu já vi paciente de 800 miligramas não está respondendo nada e ir para 900, metade dos sintomas dele resolverem. Né? Mas, assim, a exceção da exceção. Então, a gente guarda, mas lembrar sempre que o ponto de futilidade é acima. Né? Estamos no horário? 5 minutinhos. Né? Então, aqui a gente sabe que mais ou menos tem que ser 300 miligramas mesmo, para atingir a dose ali que a gente quer. Né? É a média. Então, a utilidade. Identificar o metabolizador lento, né? Não tolera a dose acima de 100, 200 miligramas, rápido são raríssimas variantes, e a não adesão. Né? Então, essa discrepância aí, na mesma dose oral, tiver ali uma dosagem sérica
com alteração de 40% de diferença, com certeza é não adesão. Então, eu utilizo bastante para checar, mas a não adesão acaba sendo a regra, né? Aqui acho que a gente pode dar uma pausa, né? Acho que eu vou falar de todos os efeitos colaterais, mas a gente pode, nesse momento, já fazer uma discussão? Vamos? Né? Então, lembrando que por que a granulocitose, por exemplo, não seria o termo correto atualmente? Né? Porque se a gente pegar a linhagem de granulócitos, entra quem? O eosinófilos. Né? E, em geral, ele pode aumentar. Né? A regra com a clozapina é que você tem uma eosinofilia, e não uma redução. Então, atualmente, a gente também não considera a contagem de leucócitos totais. Né? A gente vai considerar só a de neutrófilos, é o principal. E quem são? Os bastonetes e os segmentados. Né? O bastonete ele seria um estagiário, né? Ele é uma linhagem anterior ao segmentado, porém que ele é ativo, então ele funciona. Ele vai ser uma célula ali que ele vai realmente ter o efeito, né? Ele vai conseguir fazer todos os efeitos imunes ali, ele vai conseguir contribuir. Uma linhagem abaixo dele já não vai ser ativa, vai ficar na medula, se entrar na corrente sanguínea, não vai significar nada, né? Não vai ter ali, não vai ajudar em nada. Muitas vezes eles ficam presos dentro da medula, por isso que, em geral, a gente tem ali um nível 0, né, de segmentado, mas se precisar, por aumentar corticóide, algum estresse, infecção, ele vai estar ativamente, né? Ele aparece ativamente. Qual que é o critério atual para a gente considerar a granulocitose ou neutropenia grave? Né? Então, aqui. Então, de 1.000 a 1.500, praticamente, é a leve. Né? Neutropenia moderada entre 500 e 1.000 e neutropenia grave abaixo de 500. Né? A gente sabe que entre 600 de neutropenia, mais ou menos, nesse nível, é o que começa a ocorrer já infecções oportunísticas ou então problemas ali. Né? Claro que ninguém vai esperar chegar, né, nesse limite para começar a agir. A vantagem, né, que a gente tem é que raramente o paciente ele vai fazer a neutropenia de uma hora para outra. Né? E não vai ser abrupto, aquilo vai ser assim, gradual. Então, a gente se preocupa, muitas vezes, a gente fica mais de olho se aquilo lá está sendo, a cada consulta se está tendo uma redução maior do que realmente o número absoluto. Né? Claro que chegar no número absoluto ali, né, entre moderado e grave, a gente vai interromper. Mas você já consegue antecipar mais ainda se você começa a ver. Então, se você tem aquele paciente que está 4.000 de neutrófilos, e aí, de repente, vai para 3.000, 2.000, você já fica de olho. Agora tem aquele paciente que vai para 4.000, 3.000, aí 3.500, 4.000, aí 3.000, 3.500, você já fica mais tranquilo, né? Porque a rotina ali, né, costuma ser um pouco mais errático. Agora, o paciente que está sofrendo um declínio contínuo já fica de olho, porque provavelmente vai acontecer alguma coisa. Né? Como a própria linhagem mieloide é responsável pelos granulócitos, ela também é responsável pelas hemácias e as plaquetas, né? Ali quando a gente pensa nas células trôncula mais primitivas. Né? Então, não é incomum o paciente que faz a granulocitose também fazer uma plaquetopenia ou fazer anemia. Se isso acontecer, é porque, certamente, a clozapina, às custas de interleucina 6, que é a teoria mais difundida atualmente, ela estaria ali agindo na medula, nas regiões mais primitivas das células tronco. Né? Por isso que você tem esse efeito, não é só neutropenia a resultante final. Né? Então, aqui é o protocolo atualmente, né? Você pode manter com a neutropenia leve a clozapina, mas hemogramas 3 vezes por semana, até se garantir que a coisa está acima de 1.500. Né? Já tem a moderada, você já interrompe a clozapina, você pode reduzir gradativamente, você não precisa interromper de uma vez abruptamente. Por quê? Se você estiver tomando, por exemplo, 300 mg ou 400 mg, e você interromper abruptamente, você vai ter um efeito rebote colinérgico, que eu não sei se alguém já viu na prática como é que é. O paciente ele fica no estado psicótico 10 vezes pior, uma mistura de mania com delírio e com os delírios mesmos da esquizofrenia. Né? E demora muito para melhorar. É, na verdade, a única indicação que a gente tem de fazer o biperideno ou algum anticolinérgico ali, IM, para assim, uma indicação formal para você melhorar essa síndrome de rebote. Né? Então, eu já utilizei, né? É interessante que você faz ali 10 mg de biperideno e melhora bastante essa síndrome. Né? Mas o que está indicado mesmo de você fazer a interrupção abrupta da clozapina, você tira de uma vez, é quando você tem um risco de miocardite. No caso do paciente que ele já chegou, obviamente, em neutropenia grave, você faz essa redução abrupta, né, dependendo ali da contagem de neutrófilos, mas, em geral, na moderada para grave, você pode fazer em 3 tempos, né, em 3 dias ali. Você reduz metade, espera um pouco e depois reduz tudo. Então, um terço. Né? Em 3 dias você pode suspender. Normalmente, quando você já reduz, alguns pacientes já começam a ter uma melhora, já começam a aumentar. Né? Então, na neutropenia leve, ali, por isso que a gente faz esse 3 semanas. Se você reduzir um pouquinho até a clozapina, não é o indicativo, né, off-label, na leve eu costumo fazer isso. Eu já reduzo um pouco, já espero, faço os 3 hemogramas, né, semanais ali e vejo se tem algum resultado. Se não tiver,
provavelmente a coisa vai encrencar, né? Se estiver aumentando, já estiver saindo dos 1.500, eu mantenho aquela dose, só vou tentar aumentar depois de muito tempo, né? Lembrar sempre que a titulação, tem alguns estudos que questionam isso, se a titulação rápida interfere ou não nessa questão da granulocitose. Alguns estudos foram negativos, outros positivos. Off-label, em geral, a impressão que se tem dos médicos, do expertise, é de que atua sim, né, que faz a diferença sim, e que, na verdade, teria sido um dos motivos que, antigamente, você se reportava muito mais a granulocitose, além do fato de não acompanhar, né, dos hemogramas, né, tirando esse viés. Então, quando está realmente em neutropenia grave, é interromper a clozapina e hemograma diário até chegar em 1.000. Né? Reiniciar a clozapina apenas se riscos e benefícios. A gente tem no PCDT, que é o que o SUS ele fornece, né, para a gente, é o guia que a gente tem que fazer, o guideline, né, do SUS, recomendando que, de uma vez que teve a granulocitose, não deve, né, reiniciar a clozapina. O REMS também não recomenda. Mas, na prática, você tem uma série de estudos ali que recomendam que, se for o custo-benefício, você pode começar de novo, titulação lenta, você pode fazer o granuloquine, associação com lítio também protege, né, então isso já está demonstrado. Tem algumas medidas que é possível fazer para prevenir ou então para você já interromper. Eu já utilizei o granuloquine, é algo que é muito bom mesmo, né? A melhora é muito rápida. O que melhora mais rápido é a interrupção da clozapina, né? Então, assim, 2, 3 dias o paciente já pode começar a aumentar a produção ali ao ponto de você se surpreender ali, né? Já está fora de risco. A ideia é sempre, obviamente, antecipar, né? Então, basicamente, o que eu já havia falado, né, ele pode impedir a maturação em qualquer estágio de formação dos neutrófilos. Então, você tem desde o mieloblasto, mielócito, metamielócito, bastonete, que ele é o estagiário ativo, né, que a gente costuma dizer. Então, atualmente, 0,4%, né, os estudos ali que foram mais replicados que conseguem mostrar da clozapina, da granulocitose. Aqui eu fiz um quadro, só para finalizar, né, para ajudar, mais ou menos, né? A gente continua uma aula que ela é realmente grande, né? Para falar de cada efeito colateral, mas que ajuda da parte prática, né? Então, sedação, antihistamínico, titulação lenta e distribuição de dose, pode ajudir, né? A gente pensa assim, mas distribuição de dose você vai colocar de manhã e vai ajudar, né? Pode ajudar, sim, por conta de, se o paciente, a dose total que ele toma à noite vai interferir muito mais de manhã do que se ele tomar a clozapina naquele momento, por conta da norclozapina, né? Cialorreia, agonista M4, alfa-bloqueador, colírio de atropina ou amitriptilina. Né? Colírio de atropina tem até ensaio clínico de poucos, o N é pouco, mas tem hoje em dia comparando, né, com a amitriptilina e a versão colírio com a versão comprimido. E a versão colírio ganhou ali o tamanho de efeito. Né? A gente sempre faz a brincadeira, né, de que quando vai prescrever, lembrar de colocar, né, colírio de atropina 1%, aplicar 8 ou 10 gotas via sublingual para a cialorreia. Por quê? Porque o farmacêutico ele vai pegar aquilo lá, vai ver que você está passando colírio sublingual, vai falar, não, só pode ser psiquiatra mesmo, né, que passou o colírio para tomar, vai recomendar diferente. Já vi muito isso acontecer. Então, escreve detalhe ali, né, para a cialorreia, senão vai ficar esquisito ali. Né? Síndrome metabólica, você tem um aumento de glucagon junto com a insulina, então o glucagon devia estar baixo, né, quando você tem um aumento da insulina. Na clozapina ele tem esse efeito, né? E é por isso que você vai ter a síndrome metabólica, metformina quando resistência insulínica, conforme eu já falei, né? Aqui, se o paciente tiver hipotensão, a gente sabe que existe uma redução do reflexo vagal. Uma das recomendações é levantar em 2 tempos, que é o quê? Em vez de levantar abruptamente, senta, conta até 2, até 5 e levanta, né? Ou então, por exemplo, vai fazer um esforço físico a mais, vai pegar compra, segura, para, conta até 5 e depois continua andando, né? Evitar fazer aquilo contínuo, porque pode ter a hipotensão mesmo sem estar deitado, né? Constipação, a redução da peristalse que a clozapina provoca pode ser até 4 vezes, né? Bisacodil em dias alternados é recomendado. Lembrar que aqui a fibras não vai ajudar muito. Né? Na verdade, se o paciente ele tiver com uma constipação, fazendo constipação de até 7 dias, já é contraindicado fibras. Por quê? Porque você vai reduzir mais ainda a complacência e você pode provocar ilho paralítico. Né? Você aumenta as chances de ter. Então, a regra é que na clozapina, por conta de qualquer, na verdade, constipação secundária a medicações, né? Isso vale para opioides, para outras medicações, não faça fibra ali, não recomende a ingesta de fibras, que você pode piorar se a constipação estiver grave. Né? O bisacodil em dias alternados é melhor do que todos os dias, porque ele é um irritante. Né? Então, você espera ali 3 dias. Né? Aí usa 2 comprimidos, por exemplo. Né? Ajuda bastante. Convulsão, então, o glutamato, por conta do glutamato, mioclonias, ácido valproico é o antipsicótico, é o anticonvulsivante, mais indicado. Ainda bem que é esse daí, porque é o que a gente mais usa, o que a gente conhece, né, de perto, e não tem que fazer muito malabarismo. Né? E realmente é o que ele inibe tanto as mioclonias quanto a crise convulsiva.
Aqui outro também, enurese noturna alfa-adrenérgico, né? O efeito. A gente pode usar a amitriptilina. É interessante usar a amitriptilina aqui. Quem tem a bexiga neurogênica, né? A urologia usa bastante a amitriptilina. Em 25 miligramas, 12,5, costuma melhorar bastante, né? Se o paciente tiver salivação e enurese noturna, a amitriptilina é mais interessante do que usar o colírio de atropina, porque você consegue lidar com os dois efeitos colaterais de uma vez com uma medicação só, né? Miocardite a gente sabe que tem a ver com, pode aumentar a eosinofilia. Aqui, desculpa, não é PCP, tá? É PCR. Se tiver aumentado, etroponina aumentado, interrompe na hora. Tá? A chance de ter a miocardite, se ocorre, é uma das principal causa de morte súbita. Né? Então, a questão é que é 1 para 1000 a chance disso acontecer. Né? Tem algumas prevalências, ali, alguns estudos de prevalência que mostram, pode ser um pouquinho maior, mas é bem raro. A gente vai ter o quê? Taquicardia, febre e eosinofilia, ali os principais sintomas iniciais. Né? Se o paciente tiver com muito taquicárdico ou com febre, a gente já fica de olho. E a granulocitose, como a gente falou, granuloquímia é possível, né? Linhagem mieloide, neutropenia seria o nome correto, e ok. Aí seria, acho que a gente pode já, legal, especificamente. Parabéns. Muito legal. Gostaria aqui de lembrar, não é, que tanto essa transmissão ao vivo quanto a disseminação das reuniões clínicas, elas têm sido patrocinadas pelos laboratórios da Cristália e da FQM. Né? Então, agradecer aqui os laboratórios que eu esqueci de colocar na minha introdução. Muito bacana, Bruno. E seu pai tá aqui também, viu? Ele está assistindo a sua apresentação, então aqui um abraço para o professor Valdemar Ortiz, que era professor também titular dessa instituição, muito legal tê-lo no canal YouTube. Bruno, eu vou começar com uma pergunta bem simples. Se o cara tem uma depressão, né, que é comum, né, junto com a clozapina, você já dá amitriptilina ou teria que outros antidepressivos são mais seguros de serem utilizados? Sertralina, que você faz? Qualquer um deles, né? Na verdade, vai ser bem eficaz. Eu não entro exatamente com a amitriptilina, né? Eu sempre dou preferência mais por conta de efeitos colaterais, de ter ali uma sobreposição de efeitos colaterais, a gente deixa, né? Reserva um pouco mais ali a amitriptilina. Se ele realmente tem mais para efeito colateral, que eu acabo utilizando. Os antidepressivos que a gente deve tomar cuidado, na verdade, são a bupropiona, a clomipramina, né, o anafranil, e a fluvoxamina. Por quê? Porque eles automaticamente já têm ali a chance de baixar o limiar convulsígeno. Né? Então, a chance de ter uma crise convulsiva junto com se você associar com a clozapina é muito grande. O que é também um problema, né? Porque muitas vezes, além da depressão, os sintomas que a clozapina pode induzir é toque. Né? E a gente já fica ali com aquela vontade de entrar com a anafranil, com a clomipramina, mas tem que tomar esse cuidado, porque as duas medicações que são para toque, né, a fluvoxamina quanto a clomipramina, pode dar um perfil de efeito colateral maior. Né? Então, na verdade, seria mais importante a gente saber quais são os antidepressivos que não deve se usar, né, que até deve ter um cuidado maior, do que realmente ali um específico. Né? Sertralina no toque, sim, aí poderia ser um dos mais seguros. Sem problema. Sem problema algum, um dos mais seguros. Né? Apesar de que a enzima é 1D6, teria que ser uma dose muito elevada para começar a interagir. Né? E aí, pessoal, estão perdendo o medo de usar clozapina? O professor Miguel quer fazer uma pergunta. Bom, antes de mais nada, Bruno, parabéns pela apresentação, realmente bastante abrangente e muito boa. Eu queria te perguntar o seguinte, obviamente, considerando particularmente o fato dos pacientes com quadro de esquizofrenia resistente, né, sendo a esquizofrenia uma patologia crônica, muitas vezes, ou quase sempre, esses pacientes poderão fazer uso de clozapina por anos a fio. Né? Eu queria saber de você, assim, depois de anos já tomando clozapina, se é possível aparecerem efeitos colaterais tardios e como fica a questão do controle hematológico, quer dizer, com que frequência, depois de anos, esse controle hematológico ainda precisaria ou não ser feito? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque é algo que é questionável, né? Assim, muita gente questionando, principalmente ocorreu depois da pandemia. Né? O que ocorreu aqui no Brasil, por exemplo? A Anvisa ela permitiu que fizesse hemogramas a cada 3 meses para poder pegar clozapina, e, num segundo momento, a cada 6 meses. Nós tivemos aqui no ambulatório uma baixa dos pacientes, eles não entregavam mais hemogramas mensais. A gente ligava desesperado, né, tentando, recomendava a coleta domiciliar, mas não aconteceu.
Por sorte, quando eles não teve nenhum caso de neutropenia ali, né? A gente então observou que, de repente, 3 meses, isso foi no Brasil todo, a gente conversou com vários colegas, tudo, e aí a gente falou, olha, de repente, 3 meses poderia ser depois de um ano, que já fez um controle e não teve nenhum evento hematológico, por que não a cada 3 meses? Né? Há uma série de propostas para mudar esse protocolo dessa forma. No momento de interromper simplesmente hemogramas, não é recomendável, porque teve casos já que ocorreram tardiamente, sem nenhum sinal ali, mas foram muito, muito raros. E apareceram outros efeitos colaterais. Então, a clozapina está relacionada, às vezes, com efeitos colaterais assim, realmente esquisitos. Né? Então, eu lembro uma vez no próprio ambulatório aqui do ProESC, o paciente que já tomava há muito tempo, ele teve uma piora de psoríase plantar. E aí, no primeiro momento, eu falei, imagina, não tem nada a ver com a clozapina. Aí eu fui pesquisar, tem relatos de casos ali, de 5 casos relatados de piora a longo prazo de psoríase plantar. A distonia tardia também pode acontecer, com crisoculógeras com a clozapina em qualquer momento, principalmente se fez uso de aloperidol anteriormente, durante muito tempo. Né? Então, não é exatamente a discinesia tardia, mas crisoculógeras tardias. Né? A gente teve um caso aqui no ProESC mesmo, e a gente teve, aí buscamos a literatura, tem ali bem descrito, né, desses casos, por que acontece isso, ainda é um mistério, né? Mas a gente tem esses efeitos colaterais tardios, sim, da clozapina, né? Que são bem raros, mas acontecem. Quanto à granulocitose, à neutropenia, pode acontecer, sim, em qualquer época. Muitas vezes o que ocorre, é que a gente tem que ficar de olho, é se o paciente ele não começa a fazer algum tratamento à parte. Né? Então, eu já vi colegas relatarem, de repente, começar a fazer quimioterapia e não existe essa comunicação com o psiquiatra. Né? E o paciente chega a óbito por conta disso, né? Porque aí começa a fazer quimioterapia e faz uma neutropenia abrupta. Né? Ou o uso de carbamazepina. Né? A carbamazepina provoca uma neutropenia benigna. Né? Então, junto com se tiver associação com a clozapina, pode reduzir abruptamente. Essa costuma ser a regra, mas pode acontecer sim, e a ideia seria que interromper em algum momento não seria recomendado, né, atualmente. Professor Cássio Pita. Parabéns, Bruno, pela excelente aula. E você já respondeu uma parte da pergunta que eu ia fazer. O seguinte, para você comentar, por que a gente usa na convulsão ácido valproico e não a carbamazepina? Tá? Um dos motivos principais é porque a carbamazepina ela é um potente indutor da 2D6, né? Então, a gente sabe que, apesar da 1 a 2 ser o principal metabólito, é 70%. Né? O próximo é 2D6. Né? E o 3 a 4 é um pouquinho menos. Mas você tem ele é um indutor também da 2D6 e da 3 a 4, e você tem esse efeito de que vai diminuir um pouco o nível sérico. Mas o principal motivo atualmente é essa neutropenia benigna, que pode chegar a leucócitos a 2.000, mais ou menos, e aí pode ser um problema, né, em associação. Ótimo. Eu queria falar disso, porque para o residente, as pessoas que estão começando, ter esse cuidado de não usar a carbamazepina, porque aumenta o risco da neutropenia. Perfeito. Assina embaixo. Obrigado. Oi, Bruno. Bom dia. Queria te cumprimentar também pela apresentação, foi muito boa. E queria saber de você o seguinte, sobretudo no início do uso da clozapina, muitas vezes pacientes estão embarcados com outros antipsicóticos. Né? E aí a questão é como é que é essa transição. A manutenção, manter a composição suja, como você falou, ou deixá-la limpa, e o que você trouxesse alguma informação sobre isso. Obrigado. A titulação cruzada, né, que é a troca cruzada, na verdade, é um ponto também que é a ser abordado, mas porque não coube na aula. Né? Mas é algo muito interessante mesmo, tem que tomar cuidado em que o paciente, às vezes, nem sempre ele chega tomando só um antipsicótico. Se ele chegar, por exemplo, um exemplo clássico ali, olanzapina 30 mg, já seria ótimo. Né? Normalmente ele chega com olanzapina 30 mg, mais uma clorpromazina de 300, às vezes uma quetiapina de 25, tudo. O que a gente tem que tomar cuidado é que quando você faz mais de 3 antipsicóticos, o risco de aumentar o intervalo QT no eletrocardiograma e o torso side points começa a realmente ser significativo. Até 2 antipsicóticos juntos ali, esse risco já tem até estudos que mostram que é irrisório, né? Mas a partir de 3 antipsicóticos é complicado. Então, se a gente, por exemplo, o paciente está tomando clorpromazina, olanzapina, e aí vamos introduzir a clozapina, o ideal é que tire o mais semelhante ali, o perfil que é de efeito colateral mais semelhante, no caso a clorpromazina, e deixe a olanzapina durante um tempo, até chegar mais ou menos em 200 mg. Eu costumo fazer isso, né? E aí tira metade, testa se o paciente, sempre dando aquela garantia para o familiar e para o paciente de que, olha, se tiver alguma piora, volta, e a gente vai fazer essa redução mais tarde.
e aí, quando chegar mais ou menos em 300 miligramas, a gente já pode estar tirando, pelo menos ali, no caso da olanzapina, uns 75%, 80% da medicação, né? Isso sempre vai depender da resposta. Se tiver uma resposta rápida com a clozapina, a gente pode fazer isso mais rápido, né? Se a gente vê ali que está sustentando, que está tendo uma melhora mais progressiva, eu gosto de deixar, né, o que a recomendação é deixar e só reduzir mesmo quando chegar nos 300, a partir dos 300 miligramas, né? Se for a paciente vitrine, né, for bonitinho ali, um antipsicótico só que não está funcionando, isso acaba acontecendo de uma forma melhor, né? Se forem várias outras medicações, aí fica mais difícil. O ideal é que dê uma limpada antes de introduzir a clozapina, principalmente as medicações acessórias, né, que estão ali mais para sedar ou que estão colocado em determinados horários ali para segurar a acentuação de sintomas, né? Se apresenta também, fala. Tudo bem, Bruno? Obrigado pela aula. Meu nome é Renan, eu sou R3 aqui da Unifesp. E eu tenho duas dúvidas. A primeira veio com a pergunta do Cássio, eu queria saber também da lamotrigina. Por que a gente sempre escolhe o ácido valproico? Foi por conta dos primeiros trials? O que acontece? E a segunda dúvida é o que você faz nos casos de superresistência. A gente sabe que tem ECT, mas muito difícil chegar, falta de acesso mesmo. Se tem alguma coisa que você costuma fazer, potencializar. Obrigado. Então, quanto à lamotrigina, é muito mais uma questão de vício nosso, né? Simplesmente tem estudos ali que mostram que a lamotrigina ajuda também. Antigamente haviam até meta-análises ali se ela não seria indicada também para a esquizofrenia suprarrefratária. Então, o paciente que ele tivesse uma resposta incompleta ali com a clozapina, a lamotrigina foi um dos primeiros candidatos, ali, uma das primeiras medicações que foram estudadas. A aripiprazol também. Chegaram no primeiro momento à conclusão de que ajudava, foi recomendado, mas depois que fizeram estudos, reveram, né, esses estudos, o tamanho de efeito chegava a 0,2 ou 0,3. Então, em termos de eficácia, ali não era considerado grande. Off-label, para esquizofrenia suprarrefratária, se recomenda tentar fazer um antipsicótico que seja o contrário. O que falta na clozapina? Bloqueador dopaminérgico, né? Então, tecnicamente, se utilizar uma risperidona ou um haloperidol, você não vai ter os efeitos colaterais ali de distonia, por exemplo. Por quê? Porque você vai ter um efeito anticolinérgico da clozapina embutido e você pode, muitas vezes, ter uma melhora. Mas isso a gente considera off-label porque o tamanho de efeito também, né, segundo os estudos, ele é 0,4, no máximo, com associação com antipsicóticos. O que realmente está demonstrado que tem um tamanho de efeito bom é a ECT, né? Que aí você chega ao tamanho de efeito entre 6 e 8, né? 0,06 e 0,8, né? Que é assim, mas não é todos os pacientes que vão ter esse tamanho de efeito. Os estudos, quando mostram que tem a eficácia, pode chegar até esse tamanho de efeito que a gente considera realmente significativo e a gente bate o martelo. Tá, isso aqui funciona, né? É uma opção. As outras estratégias, memantina, tudo, não passa tamanho de efeito de 0,4. Né? Esse é o grande problema. Mas, na prática, off-label, o que se recomenda? Né? Toda vez que eles fazem a última mega-análise que fizeram sobre isso, né, o autor foi muito interessante porque ele perguntou para o especialista, o que você prefere fazer? Né? Porque ele era tanta medicação, né, associação ali, que não dava tamanho de efeito, e aí era importante colocar isso daí. Olha, off-label, eu costumo colocar o haloperidol ou coloco ali um outro antipsicótico, como a risperidona. A risperidona era mais usada, mas o haloperidol também, justamente para complementar o bloqueio dopaminérgico. Às vezes é o que falta ali, né, para ter uma melhora de alguns sintomas. Maravilha. Parabéns, professor, pela aula. Eu sou Kaique, R3 aqui da escola também. Muitas vezes a gente vê os pacientes se queixando de dificuldade de concentração, de memória, efeitos cognitivos de maneira geral, né? E aí a gente sempre fica na dúvida se é em decorrência da própria esquizofrenia ou se talvez seja decorrente dos efeitos anticolinérgicos da clozapina. Aí envolve também sedação, mas em relação ao efeito anticolinérgico, com comprometimento cognitivo, quais que seriam as possíveis estratégias para manejar esses casos? O grande vilão, né, dos efeitos cognitivos é o M1, né? Então, o receptor M1 colinérgico, né, muscarínico, né, na verdade, que inclusive tem até alguns agonistas atualmente ali que estão desenvolvendo como efeito antipsicótico mesmo, né, não só efeito cognitivo. É muito controverso isso, porque muitos estudos mostram que quando fazem os testes neuropsicológicos não tem exatamente esse déficit cognitivo. Mas a gente tem, por outro lado, que é comum a todos os antipsicóticos, são sintomas subjetivos cognitivos ou disforia cognitiva, né?
eu não me recordo agora exatamente quem estudou isso bastante, o Rodrigo falava desse pesquisador, que é muito interessante, que é algo que é uma sensação subjetiva que o paciente tem de que o antipsicótico ele bloqueia o pensamento dele, a performance dele, ou então que ele sente um vazio, ou então um desconforto que quando ele realmente interrompe o antipsicótico, ele sente uma melhora. Isso é comum a todos os antipsicóticos, mas quando você faz esse estudo com os testes neuropsicológicos, não é de fato, é sim uma sensação subjetiva. Com a clozapina, você tem até melhora dos testes neuropsicológicos por conta dessa melhora indireta que ele faz com o D1, D4 e D3. Com a norclozapina, você tem ali um tamanho de efeito ainda maior, né? O efeito metabólico, só que no custo-benefício não vale a pena a gente prescrever só a norclozapina. Mas os estudos indicam isso. Mas a queixa subjetiva existe sim com a clozapina, assim como com todos os antipsicóticos também. É muito interessante os estudos disso, porque são coisas que nos escapam na clínica, né? Essa é a disforia subjetiva, que chama, né? Então, eu recomendo aí pesquisarem, é bem interessante mesmo. Mais perguntas, pessoal? Estou gostando de ver os residentes participando. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Eu sou Francisco, R2 de Psiquiatria. Bruno, eu queria saber se na sua experiência você tem, se na sua prática você tem experiência para manejo da sedação excessiva, o uso de psicoestimulante, ou se há algum relato disso na literatura. O que tem na literatura que foi promissor no primeiro momento, mas eu testei, a gente testou na ProESC até com alguns pacientes, seria o modafinil, né? Mas não teve ali uma melhora significativa ao ponto de melhorar a qualidade de vida do paciente, ao ponto dele fazer uma atividade. Ele tinha um bem-estar subjetivo, mas mesmo assim as horas de sono dele também não melhoravam ali, porque obviamente teria que acordar mais cedo, a gente até recomendou assim, está indo acordar meio-dia, né? Então tenta acordar às 9, toma e vê se a medicação ajuda, né? Desperta espontaneamente. Não teve muito efeito. A Ritalina, ou Venvanse, tudo, a gente tem esse problema dopaminérgico que pode piorar, né? Com a Ritalina, os estudos ali indicam, minha experiência não foi boa com a Ritalina. Rapidamente, o paciente ele começou a fazer sintomas ansiosos, no primeiro momento, e depois teve uma piora, né, de sintomas psicóticos secundariamente. E a recomendação atual é que, se você tiver com um antipsicótico, protege, né? Você impede ali de ter esses efeitos de induzir sintomas psicóticos por estimulantes, né? Mas, na prática, é muito arriscado mesmo, né? Com o modafinil, como é um mecanismo de ação diferente, né? Mas ele não teve um efeito assim realmente significativo. Não sei como outras pessoas tiveram essa experiência que acharam, né? Eu tenho uma outra pergunta. Se você tem conhecimento, se existe algum aplicativo em que o paciente possa registrar o hemograma ou efeitos colaterais semanais e isso ir direto para o médico. Especificamente de efeitos colaterais eu não conheço, se alguém conhecer, me dê a dica também, né? Mas eu tenho uns que são interessantes, que são mais práticos para o paciente mostrar sintomas, descrever sintomas. Então tem o Cogni, que é um que eu gosto, por exemplo, que ele usa ali a face, né? Então o paciente está com aquela face tipo o Happy Day, né, da manteiga ali, que ele está com um sorrisinho neutro ou triste, né? E aí ele faz um checklist de que coisas desagradáveis estão acontecendo com ele. Não precisa ficar escrevendo texto, porque se for escrever texto, ele vai deixar para outro momento do dia, né? Ele não vai fazer em tempo real. E o ideal da gente fazer todos os aplicativos é fazer um mapeamento depois, você faz um gráfico e vê quais são os momentos que tiveram ali algum problema. Muitos aplicativos agora têm feito esse modelo de checklist que fica muito mais fácil. Ele coloca o que é relevante e dá uma nota geral, né? Porque ele faz aquilo em menos de 1 minuto. Agora, se tiver que colocar muita coisa ali para descrever, fica ruim. Todas as tentativas que eu fiz de aplicativo para manejar efeito colateral não deu muito certo, monitorar. O paciente ele deixava para um horário fixo, como se fosse uma lição de casa ali, aí ele já não era tempo real e ele acaba fazendo aquela informação ficar enviesada. Bom dia, eu sou Vinícius, R4 de Psicogeriatria. 2 perguntas, mas dentro do mesmo tema. Se um paciente já está já está naquele esquema de fazer o hemograma há 1 mês, ele para de tomar a clozapina. Depois de quanto tempo assim, a gente considera, no esquema de reintrodução, que teria que fazer o hemograma semanal? E como é que você faria essa reintrodução da clozapina, assim, no caso? Bem interessante essa pergunta, porque você tem até um dos slides que eu tinha reservado para isso, né? Mas a resposta é que, pelo protocolo oficial da bula,
2 dias que você ficou sem a clozapina, teria que começar tudo de novo, a dose, e também, acho que 5 dias no máximo, nem isso, acho que 4 dias você já faria hemograma semanal. Na prática, né, o que tem ali estudos que demonstram é que você não precisa fazer, até 7 dias ali você pode estar tranquilo de voltar tanto a dose, mais ou menos, da clozapina, então já reintroduzir tranquilamente, o paciente tomava 400 miligramas, ficou 5 dias sem tomar, voltou e não teve efeito colateral nenhum. E o hemograma também, continua mensalmente, não precisa fazer. Você colhe um naquele momento, né, para ter certeza, se tiver tudo ok, você pode fazer mensalmente, não precisa reiniciar semanalmente. O que é certeza que é recomendado mesmo é que 1 mês, se passar 1 mês, o paciente ficou sabendo ali dessa discrepância de 1 mês, aí recomenda que você reinicie 25 miligramas, porque o paciente ele já deu tempo também das enzimas hepáticas que estavam ali ativas, né, elas vão parar de se produzir. Então, se você começar com uma dose abrupta de 400 miligramas, ele vai ter muito efeito colateral, porque as enzimas hepáticas que metabolizavam anteriormente já não estão na ativa, né? Você precisa fazer isso progressivamente. E o hemograma é uma questão mais de prudência, mas se tiver não tem nenhum estudo que demonstra que é obrigatório ou que a incidência vai ser maior tudo. Se faz por prudência, né? Em 1 semana eu vejo um prazo aí bem razoável que pode reiniciar ou manter os hemogramas, né? Eu vou fazer um comentário, né, pessoal? Uma coisa interessante que o Bruno trouxe foi a questão do custo-benefício. Porque muita gente fala assim, a clozapina tem um custo direto alto, né? Mas o custo direto da medicação é uma parte muito pequena do custo nesse caso. Por quê? Porque, por exemplo, né, um paciente que estava recebendo do INSS uma pensão, né, quando você reverte a situação dele e ele consegue um emprego, por exemplo, o paciente trabalha no almoxarifado, né, ganhando lá enfim, um dinheiro razoável, né? Mas ele passa a pagar imposto, né? Então, o paciente que estava em pensão, ele passa, muitas vezes, a pagar imposto. Eu já tive vários exemplos desse na clínica, né? Afora o sofrimento, toda a parte intangível e custos também indiretos do tipo, né, de levar para o hospital, né, enfim, quando você tem uma crise, né, o custo da crise, e como o Bruno bem salientou, o impacto maior é na redução da hospitalização. Exatamente. E quando você reduz a hospitalização, o custo cai muito, né? Então, quando você soma todos os custos envolvidos, né, o custo da medicação, ele não é tão importante. E também o custo hoje em dia já está um pouco mais acessível. E também super bacana que, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos aí um programa que tem funcionado, não é? Sim. Tem funcionado direitinho, que é o acesso dos pacientes à medicação de alto custo, né? Tem que fazer toda essa burocracia. Tem a burocracia, mas tem até uma cartilha do paciente, que é até interessante, do alto custo, que coloca ali para pacientes que têm esquizofrenia refratária e câncer, você pode, oncológicos, é liberação imediata. A medicação. Você pode, muitas vezes, entrega para o paciente, para ele ir, e já ali, se tiver alguma burocracia, ele fala, olha, está aqui, né, a norma que é a liberação imediata. Então, para a clozapina tem essa brecha aí que é importante, né? Normalmente a gente não sabe, mas se você colocar a cartilha do paciente, a farmácia de alto custo, vai ter um formulário ali que fala exatamente isso. E tem casos, não é? Eu tenho um paciente que melhorou tanto que ele foi ver um outro psiquiatra que duvidou que ele tivesse esquizofrenia, tirou a medicação, né? E aí o psiquiatra descobriu que ele tinha esquizofrenia rapidamente, né? Então, realmente, assim, alguns casos, né, são muito bem-sucedidos, né? A gente consegue oferecer aí uma vida bastante razoável para um paciente que estava em sofrimento, que tinha uma esquizofrenia refratária, não é? Então, pessoal, temos 3 minutos ainda. Alguma pergunta a mais? Bom dia, professor. Eu sou o Matheus, sou R2 aqui do departamento. Eu tenho uma dúvida em relação à febre benigna da clozapina, né? A febre induzida, né? Benigna induzida pela clozapina, não associada ao contexto da miocardite, porque isso suscita muita dúvida, né? Em relação a manejo, além da investigação adicional e a suspeita da miocardite, obviamente, existe alguma especificidade para manejo? É um preditor de risco para desenvolvimento futuro de miocardite ou alguma outra complicação
relacionada. Em termos de manejo, como que a gente pode lidar com essa situação? Desculpa, só eosinofilia, que você havia perguntado ou não? A febre benigna, induzida pela clozapina. Febre benigna. A febre benigna Não, induzida. não tem, né, não é um preditor, né, pode acontecer nas primeiras semanas, né, com clozapina, com qualquer paciente, pode ter, em geral não ultrapassa 39 graus, né, mas se tiver a febre, né, junto com dor de garganta, que é um marcador importante sintomático para miocardite, porque exatamente esse, né, a gente não sabe, e taquicardia, se tiver esses três, desconfie, aí você já tem um valor preditivo importante, né. Vale a pena já pedir troponina direto. A troponina ali, se você tiver um aumento mínimo, né, associado com esses sintomas, a indicação é de interrupção abrupta, antes de você mesmo fazer o ecocardiograma ou ressonância para fechar o diagnóstico, né? Porque realmente a coisa vai se instalar, a chance de você ter um risco aí de fatalidade muito grande, né? Mas lembrando que é o efeito colateral mais raro que tem, praticamente, né? Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final e eu queria salientar a importância que tem, né, uma pessoa como o Bruno, que se dedicou muito a esse assunto, né? Como é importante essa especialização para que possa simplificar, né, a transmissão do conhecimento para os outros, né? Então, isso é muito importante na pós-graduação, né? Que desenvolver, né, realmente um campo, uma área onde você tem bastante conhecimento, e o Bruno é um belo exemplo disso. Não é só um conhecimento acadêmico, né, ele também tem um conhecimento clínico e uma experiência clínica muito boa. Então, Bruno, realmente eu gostaria de parabenizar, né, todo o avanço, todo o seu desenvolvimento que nós vimos aqui no departamento, né? Muito obrigado, então, professor. As últimas considerações, por favor. Gostaria de agradecer, fico lisonjeado aí, sempre estarei aí para tanto os residentes com dúvidas ou qualquer coisa que precisar, estamos, né? O pessoal tem meu contato, e também convites, assim, eu sempre estou disponível, né? A gente sempre dá um jeito de estar presente. Na dúvida da clozapina, pergunte ao Bruno, tá bom? Então, parabéns, Bruno, muito legal.